de acordo com que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, cada vez mais a gente enfrenta desafios diferentes. E nisso a gente experimenta também níveis de aprendizado diferente. O que acontece quando a gente é criança? Quando você é criança, existem desafios específicos da criança. Desafios da infância, que são mais simples. E à medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, os desafios vão só aumentando. E o que eu gosto muito nisso, de pensar sobre essa jornada e pensar sobre essas zonas, né, essas regiões de desconforto, né, ou de conforto, é que ela tem níveis diferentes. E eu consigo encontrar pelo menos 4 níveis diferentes. O que eu chamo de zona de conforto, o primeiro nível, a primeira zona, a primeira região que a gente habita no nível mental, né, numa perspectiva mental, é a zona de conforto. Na zona de conforto, como o próprio nome já diz, tudo é confortável. Não há desafios, não há medo. Pelo contrário, a segurança, a estabilidade, a normalidade, a controle. Dentro da zona de conforto, eu controlo tudo. Todas as situações são controladas. Eu domino toda a minha zona de conforto. É onde eu domino. É onde é fácil. Tudo dentro da minha zona de conforto é fácil. Eu consigo gerenciar tudo. Lá eu tenho todo o conforto que eu preciso. Lá eu tenho a segurança. Lá é previsível. Os acontecimentos são previsíveis. Tem os seus horários para acontecer. Lá o dinheiro sempre dá para poder assumir as despesas. Lá não existe doença, não existe dor. Na zona de conforto eu não tenho, por exemplo, nenhuma dificuldade. Na zona de conforto eu não tenho nenhuma dificuldade. Só que tem um problema. A zona de conforto chega uma hora que ela fica sem graça. Ela fica sem vida. Ela fica morta. Ela não tem mais graça. Ela não tem novidade. E passa a ser uma zona morta. Uma zona da mesmice. Uma zona onde a vida é insignificante, ela é sem propósito. A vida não tem graça. E a gente descobre que a gente quer sair daquela zona, daquela casca de ovo. A gente quer romper. Mas é difícil. Porque para nossa mente, estar na zona de conforto é ter várias coisas que outras zonas não vão nos dar. É um senso de controle, é inquestionável. Lá o risco é baixo, mas lá também a recompensa é baixa. Lá não tem grandes ganhos. E também há pouca satisfação. Na zona de conforto, há pouca satisfação. Mas, contudo, porém, todavia, existe uma outra coisa que eu gosto muito, que é um segundo nível de zonas mentais, né? Comportamentais, que é a zona do medo. Porque, veja, se por um lado eu tenho previsibilidade aqui na zona de conforto, sair da zona de conforto é a zona do medo, é onde eu sinto medo. É onde vão surgir as incertezas, as dificuldades, os desafios. Surge o medo daquilo que é desconhecido. Eu não conheço isso. É uma coisa que eu não conheço. É uma coisa que você não conhece. E você se pergunta assim, será que eu tenho mesmo que enfrentar isso? Será que eu tenho mesmo de me expor a isso? Será que eu preciso me expor a essa situação? Será que realmente é necessário? Será que é necessário eu me colocar nesse risco? Enfrentar esse medo? Será que é necessário? Às vezes não, às vezes eu quero ficar aqui mesmo. É mais fácil ficar aqui, é mais fácil, sabe, eu continuar aqui no meu mundo. É esse pensamento que a zona de conforto provoca em nós. Que a zona do medo provoca em nós. Porque aqui está confortável. Aqui é fácil. Aqui é previsível. Aqui o banho é quentinho. Aqui a comida está sempre pronta. Como diz o Flávio Augusto, a ração está aqui. Lá na zona do medo é difícil. Lá o foco é sempre nos obstáculos. O foco é sempre nos problemas. A mentalidade está sempre focada nisso. Dentro da zona do medo, eu tenho o medo da opinião dos outros. Porque lá eu saí do meu mundinho, saí da previsibilidade, onde ninguém me questiona, onde ninguém fala comigo, onde ninguém diz que eu estou errado, e vou para a zona do medo. Lá eu sou questionado. Lá eu tenho receio, eu tenho medo da opinião dos outros. Lá eu me preocupo
com o que estão falando, com esse novo desafio que eu me expus. Aquela ação, aquela atitude de coragem que eu tive, agora eu sinto que eu fiz algo errado. Eu sinto que eu não consegui, que eu estou sendo um peixe fora da água. Eu não estou mais no aquário, eu saí do aquário e é uma zona de medo, de receio, de incerteza, de insegurança. Lá existe também a baixa autoconfiança. Nesse lugar, a minha autoconfiança diminui, porque aquela região onde eu dominava, eu não tenho mais. Agora eu estou numa região em que eu não domino, em que as minhas certezas estão sendo questionadas. E é difícil. É difícil estar nessa região. É uma região de medo. E nessa região acontece uma outra coisa. Eu começo a criar desculpas para tentar voltar para aquela região quentinha, para aquela zona quentinha, a zona do conforto, aquela zona da segurança, aquela zona da previsibilidade, do salário. E esse é um segundo desafio, um segundo nível. Agora, se eu consegui sair da primeira zona, do conforto, me expus à segunda zona, que é a zona do medo, estou ali enfrentando todos esses dilemas, todas essas dificuldades, todos esses empecilhos, essas emoções, esse mix de emoção, de ansiedade, de estresse, de medo, de tristeza, de angústia, de insegurança, de dor. Agora, se eu consigo me manter nisso, rompendo, desafiando, se expondo, todo dia um pouquinho, tentando, rompendo, se eu consigo passar por isso, eu entro numa outra zona, porque aquilo ali, eu passo a dominar um pouco essa zona agora. A zona do medo agora, os medos vão se derretendo. E agora eu consigo passar para uma outra zona, que é a zona do aprendizado. Saindo da zona do medo, saindo da zona de perigo, agora eu entro na zona do aprendizado. É um lugar, uma região, é um local, é um estado mental onde eu aprendo. Nesse momento agora começa a se instalar aprendizados, crescimento. Eu desenvolvo novas habilidades, porque aquilo que eu venço se torna um aprendizado. Aquilo que eu venço instala na mente um novo aprendizado. A minha mente agora lida com aquela lição, com aquela experiência e consolida. Ela fala mais ou menos assim, olha, esse aprendizado está feito. Essa dor está dominada. Aquilo que era uma dor agora se transformou num aprendizado. Isso consolida na minha memória, consolida na minha mente uma nova experiência. E eu continuo agindo apesar do medo. Entre a zona do medo e a zona do aprendizado, eu observo que eu estou, apesar do medo, eu estou agindo. E acontece uma coisa interessante. Da zona do conforto até a zona do medo, e passo a atingir uma zona de aprendizado, eu aumento automaticamente. Eu passo a fazer com que a zona do medo também seja uma zona de conforto. Aquilo que era medo já não é mais. Aquele salário, alcançar aquele salário já não é mais um tabu. Aquela habilidade que eu precisava alcançar e conseguia alcançar já não é mais uma zona de medo. Agora se tornou uma zona de conforto. Agora eu tenho conforto nessa região. Agora eu dominei essa região. Então, automaticamente, passa a ser o quê? Uma zona onde eu tenho confiança. Está dominado. Eu tenho plena convicção, confiança desse lugar que eu estou. E, como consequência, eu tenho agora facilidade, clareza mental para reconhecer as minhas emoções. Antes, aquelas emoções que estavam borbulhando ali naquela zona do medo, agora elas estão debaixo dessa noção, dessa convicção plena de que eu posso lidar com aquilo. Eu posso lidar com aquela dor. Eu posso lidar com aquele sofrimento. Eu sei os caminhos para vencer. Então, como um outro ponto dessa zona de aprendizado, é que eu passo a enxergar novas oportunidades. Então aquilo que antes era problema, aquilo que antes era dor, medo, sofrimento, estresse, angústia, eu passo a ver como novas oportunidades. E tendo dominado aquele degrau, como se fosse um degrau, eu passo a ver o degrau da frente como uma oportunidade, não mais um problema. E como um outro aprendizado, eu estou pronto para encarar novos desafios. Agora, tendo dominado, eu ganho um mindset de vitória. E eu passo, então,
a ver que eu sou capaz de dar o próximo passo. Tendo dominado essa zona, eu creio dentro da minha mente que eu sou capaz de dar o próximo passo. Porque gera uma confiança, uma autoconfiança.